Oi, pessoal, boa tarde. Vamos entrando, vamos chegando. Estou esperando vocês para mais um Era uma Vez. Vamos chegando, pessoal, vamos entrando. Bem-vindos, bem-vindos. Boas, boas. Oi, Serginho, como vai? Olá, tudo bem? Salvem. Vou acenando aqui para a medida do possível, que eu não me entendo muito bem com esses iconezinhos pequenininhos aqui, mas bem-vindos a todos. Vamos começar o nosso Era uma Vez. O nosso Era uma Vez, o que é? Um lugar de contar história para gente grande. A internet está cheia nessa quarentena de lugares para contar história para gente pequena. Então eu resolvi criar um lugar para contar história para gente grande. Essa já é a nossa 6ª edição e a gente sempre conta fatos e histórias e outros assuntos ligados à culinária e à gastronomia. E ao fim de cada sessão nossa, vocês sugerem um tema para a sessão seguinte. É assim que a gente tem feito. Oi, Milton, bem-vindo. A última sessão foram sobre as fake receitas, aquelas receitas que a gente pensa que é de um lugar e é de outro. Mônica, bem-vinda. E como a limonada suíça, o arroz piemontese e por aí vai, né? Várias receitas que a gente jurava, o a sardella italiana. São coisas que a gente jurava que viriam da Itália ou da França ou da Suíça e foram todas criadas aqui. Eu fiquei devendo uma, tomei uma bronca essa semana, o camarão e o arroz à grega, que obviamente não vieram da Grécia, né? Tanto o camarão à grega tem pouquíssima documentação sobre ele, mas tem uma lenda. Diz que ele foi criado num restaurantinho perto do Porto, no Rio de Janeiro. O restaurantinho pertencia a um fulano chamado Nelson. O apelido dele era grego. E ele fazia um camarão que ele temperava, punha um pedacinho de mussarela, empanava e fritava. E como ali era o restaurante do grego, ficou o camarão do grego e assim, possivelmente, terá começado essa história que foi lá pela década de 50, mais ou menos. Bom, já estamos com bastante gente aqui. Queria pedir para todos vocês que estão entrando que usem esse aviãozinho aqui embaixo, este foguetinho, para convidar os vossos amigos aí para o nosso Era uma Vez, para que ouçam as histórias. Convide os amigos aí para que a gente possa juntos participar da história de hoje. Por sugestão da turma da semana passada, nós vamos falar hoje das origens de uma série de raízes de assuntos culinários que a gente encontra no Velho Testamento. Esse é um assunto um pouquinho delicado de falar na medida em que a gente está mexendo com uma religião. E principalmente porque está mexendo no livro sagrado dos judeus, a Torá, que são o Pentateuco ou o Antigo Testamento. É óbvio que para um grupo de judeus, os ortodoxos, o que está escrito lá é da forma como está escrito. Clarinha, bem-vinda. Oi, Zé, bem-vindo. Para os judeus ortodoxos, aquilo é da forma como lá está e não admite interpretações. O que nós vamos fazer aqui é uma análise estrutural do que está escrito na Torá, do que está escrito no Antigo Testamento, e como isso influenciou a nossa forma de comer e vem influenciando até hoje. Oi, João, bem-vindo. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo começo. Nós vamos começar exatamente
por Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Vamos lá. O que acontece? Deus separa a luz da escuridão, a terra da água, a terra do ar, né? Cria a terra, cria os mares e depois vai povoando, coloca os pássaros no ar, os peixes e répteis na água e os animais na terra. Por último, cria o homem. Oi, Ju, que prazer em te ver, Malu, bem-vinda. Nesse ponto, exatamente nesse ponto, começam as questões. Eu vou fazer uma afirmação a vocês. No princípio, o homem era vegetariano. Carol, bem-vinda. É batata, é só ler o texto com cuidado e é o que nós vamos fazer. Eu vou passar a ler pedaços do Gênesis para vocês, tá bom? E aí a gente vai conversando. Gênesis 1:12. E a terra produziu erva dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Em Gênesis 1:29, Deus fala: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á mantimento. Tiago, bem-vindo. Luna, bem-vinda. Este é o ponto. Enquanto o homem está recém-criado no paraíso, o que Deus dá a ele para comer é toda erva que dê semente e toda árvore em que há fruto. E ordenou o Senhor Deus, Gênesis 2:16, de toda a árvore do jardim comerá livremente. Claro, ele fez uma... Tiago, bem-vindo. Fez uma restrição à árvore do conhecimento. Essa história conhecemos. Muito bem. Tem toda aquela confusão com Eva. Eva come a maçã. E depois nós vamos falar até um pouquinho da maçã também. E o homem é expulso. Deus expulsa o homem do paraíso. E nós pulamos para Gênesis 3:18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Veja que Deus faz uma mudança no que o homem pode comer. E em 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, se você quiser comer, você vai ter que plantar e colher. Acabou a mamata de esticar a mão e comer. A partir daqui, se você quiser comer, você vai ter que suar. E essa história também conhecemos. Vou dar um outro enorme pulo e nós vamos a Caim e Abel. Gênesis ainda, capítulo 4, versículos 3 e 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Só quero chamar a atenção aqui que Abel leva as ovelhas e sua gordura. Atenção para isso, depois nós vamos discutir esse assunto. Já sabemos o que acontece, né? Deus se entusiasma com a oferta de Abel, Caim fica bravo, mata Abel e o bode está armado. Amigos, usem o foguetinho, convidem aí os seus amigos para participar. E agora eu vou dar um outro pulo até Noé. Vocês vão entender o porquê dos pulos já já. Capítulo 7, 24. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Senhores, amigos, sabemos que praticamente todas as religiões do Ocidente, e inclusive lendas índias, falam de algum tipo de inundação. Quer dizer, alguma catástrofe houve sobre a terra, que a terra se encheu de água.
e por 150 dias, ou seja, por meio ano, 6 meses, ou algo parecido, 5 meses, né? Então, uma das coisas que a gente pode tirar daqui é o fim. Ao final desta inundação, com certeza, não restava sobre a face da terra um pezinho de couve, né? Morreu tudo. A solução qual é? Noé edifica um altar ao Senhor, toma de todo animal limpo, atenção para o limpo, e ofereceu o holocausto ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor falou a seu coração. Aqui, vejam a cena de Noé oferecendo um animal sobre o fogo ao Senhor, a fumaça sobe e inebria o Senhor. E o Senhor diz a Noé, ao coração de Noé: tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo o que se move, que é vivente, será vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, é uma questão prática. Se tivermos um episódio, um episódio de inundação, se a água cobriu a terra, não havia o que comer. E não havia alternativa ao escritor do texto sagrado que não fosse dizer: ok, agora vamos comer carne. Porém, com restrições. Gênesis 9:4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. O sangue não é permitido. E vamos mais longe. Levítico já 4:31. E tirará toda a gordura, e o sacerdote a queimará no altar por cheiro suave ao Senhor. Lembrando aquela primeira oferenda de Abel, que levou a carne e a gordura. Em Levítico 7:23, fala aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. O fato aqui, senhores, é claro. Por motivos que não conhecemos direito, o escritor do texto sagrado se preocupa em criar um homem vegetariano. Por um acidente da natureza, os vegetais escasseiam e a partir daí é permitido ao homem comer carne. Uma outra visão disso é dizer que o livro sagrado está retratando a seu modo 3 fases da história humana. Num primeiro momento, o homem coletor, que viveu no Paleolítico há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, não era muito diferente de Adão no Éden. Num segundo momento, o homem agricultor, que foi na Revolução Neolítica, uns 12.500 anos atrás, é razoavelmente a época da expulsão do Éden. E um terceiro momento, já no Neolítico, o homem pastor, que já estava criando cidades, da lua bem-vinda. Nesse momento, é pós-Noé, o momento em que Deus permite ao homem comer carne. Eu quero me fixar nesse momento do meio, o homem agricultor, porque esse momento é um momento muito especial. Muito provavelmente, neste momento, no momento que o homem parou de ir coletando e quando terminava a comida de um lugar, ele se deslocava para outro lugar, para ali coletar, e de lá para um terceiro lugar para coletar, não vamos esquecer que quando os portugueses chegaram no Brasil, esse era o regime de vida dos índios, né? Eles tinham na mandioca a sua principal comida, eles alguma coisa plantavam e de resto iam andando. Obrigado pelos coraçõezinhos, é uma delícia ver esse monte de coraçãozinhos subindo aqui. E eles iam andando, conforme rareava a comida, eles se deslocavam. Quando o homem parou e começou a plantar, ele imediatamente descobriu que tinha uma força maior do que ele e que ele desconhecia. O homem conhecia um ciclo que basicamente começava com a fome representava a morte. O homem aprendeu muito rapidamente que a fome levava à morte.
E ele aprendeu que tinham forças que ele não controlava e que talvez se ele fizesse um sacrifício, se ele oferecesse algo para essa força desconhecida, ele teria alimento, e alimento significava a vida. É muito possível, meus amigos, é bastante razoável acreditar que é neste momento que surge o conceito de Deus. Surge o conceito de um ente supremo que tem forças e conhecimento que o homem não tem e que permite o milho crescer, ou o trigo crescer, ou não crescer. Tanto é que as primeiras deidades, os primeiros deuses que aparecem, eles sempre são identificados como uma grande mãe e associados à terra. Durga na Índia, Deméter na Grécia, Ceres em Roma, Pachamama dos povos andinos, Cibele na Frígia, Shenung na China, Tupã dos nossos índios aqui. Eram deuses que os homens se dirigiam a eles basicamente para pedir, interceder em favor da natureza, em favor de que eles pudessem ter o que comer. Se a gente vê algumas declarações desses deuses, olhem só essa declaração de Durga, a deusa hindu da terra. Em seguida nutrirei o universo inteiro com estes vegetais que sustentam a vida e provém do meu próprio corpo depois das chuvas. Ou de Deméter, grega: ingrato solo que tornei fértil e cobri de ervas e grãos nutritivos, não mais gozará de meus favores. O homem começa a ter uma relação com a natureza, o homem começa a ter uma relação com uma deidade que até então ele desconhecia, porque ele não precisava dela. E de repente ele descobre que precisa de uma força muito maior do que ele não controla e não conhece, para poder comer. Aqui começa a história. Aqui na realidade é que começa a história. E o homem começa a dividir a sua vida entre fome e alimento. A fome é privação, é sofrimento, é contrição e te leva à humildade. O alimento é renovação, é energia, é alegria e te leva ao rejúbilo. Esses são os dois pontos primários daquele momento em que o homem agricultor começa a entender que existem forças muito maiores do que ele supunha. Se a gente pegar um caso bem típico, são os sacerdotes maias. Qual era o grande poder do sacerdote maia, ou mesmo dos sacerdotes astecas aqui da América do Sul? Era um só: contar para o povo quando plantar e quando colher. Essa era talvez a função mais importante, é o que os diferenciava de todos os outros seres daquela região. Eles, por estudos que faziam, por inspiração, por o que quer que fosse, diziam para o povo: nós vamos plantar, notadamente o milho, aqui, neste momento, e vamos colhê-lo naquele momento. Esse era o grande poder dos sacerdotes. E quando faltava comida, o homem começou a entender que ele tinha que fazer. Sônia, bem-vinda, meu amor, saudades. O homem começou a entender que quando faltava comida ou quando a plantação falhava, ele tinha que apelar a esta força nova que ele descobria, com sacrifícios, com humildade, com abstinência. Aí surge a abstinência, quer dizer, se eu estou plantando para comer e esse Deus não quer me dar o que comer, talvez se eu me abstiver de comer, ele fica com pena de mim e me ajuda. É aqui que começa a abstinência. E obviamente
agora nós já vamos andar para quase a Idade Média, sendo a carne a última dádiva divina e contendo sangue, aquilo que era a centelha divina, seria natural que ela fosse a primeira. Anderson, meu amado gerente geral de internet, bem-vindo. Ou seja, a carne, contendo ela a centelha divina, que é o sangue, seria natural que ela fosse a primeira abstinência. Quer dizer, assim que o homem aprendeu a comer carne, aprendeu a criar o gado, aprendeu a cuidar da plantação, quando ele teve que se abster, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a carne, né? E quando tivemos uma queda. E quando ele teve que sacrificar algo, Gustavão, Gus, bem-vindo. Quando ele teve que sacrificar algo, ele foi sacrificar o quê? A carne, que continha a centelha divina, o sangue e a gordura, que fazia com que a fumaça e aquele cheiro que tanto emocionaram Deus no episódio de Noé acontecesse. A partir daí, a partir deste, agora eu vou falar bonito, prolegômeno, em que a gente entende que o homem foi criado como um ser vegetariano, a ele foi permitido comer carne por causa de um enorme acidente que aconteceu na Terra, e que isso simboliza as diversas fases do homem na história, e que aquele homem agricultor de repente descobre uma força enorme que geria a natureza e que independia dele, homem, Senhor. Nós lemos em Gênesis lá, que Deus dá tudo ao homem e o homem a tudo vai dominar. Mas quando o homem é expulso do paraíso e tem que plantar, ele aprende que tem muita coisa que não depende dele e depende de uma outra força, perante a qual, em dado momento, ele passa a ter humildade e passa inclusive a fazer oferendas para ver se essa força muda a seu favor. A partir daqui a gente vai entrar na questão específica, como vocês pediram na nossa última reunião, dos judeus e a comida. Para que a gente faça isso, a gente tem que primeiro entender um pouco as circunstâncias em que o judaísmo e o monoteísmo foram criados. Quando surge aquela... Oi, Andressa, bem-vinda. Quando os judeus criam a experiência monoteísta, a gente tem que entender que ela era um pouco diferente do que é hoje. Quando os judeus começam a dizer, nós temos um único Deus que nos atende, eles não excluíam a possibilidade de outros povos terem os seus deuses. Não era um Deus supremo sobre tudo e sobre todos, que excluía a existência de outros deuses. O que isso quer dizer? Os judeus viravam para os outros povos e diziam assim, fiquem aí com os seus deuses, os seus diversos deuses, eu fico aqui com o meu. Muito bem. É óbvio que essa experiência era muito difícil, porque os povos que tinham muitos deuses, obviamente a vida era muito divertida. A gente sabe de como eram as cerimônias. Essas cerimônias chegavam a envolver até orgias em determinados povos. E os judeus tinham uma preocupação enorme, né? Os judeus originais tinham uma preocupação enorme em proteger o seu rebanho, proteger o seu povo, de ceder a essas tentações, de se misturar novamente com os panteístas, né? Com os povos que tinham diversos deuses. Ora, uma das formas de você preservar o teu povo é impedir o relacionamento social. E um dos pontos mais fortes de relacionamento social, qual é? A mesa. Então é muito possível, é bastante razoável a gente imaginar que uma série de restrições
E o povo judeu com certeza terá sido o povo que mais criou um código alimentar completamente ligado à religião, tenham sido criadas para apartar este povo dos povos panteístas. Nós começamos com uma que é talvez uma das mais complicadas e mais difíceis de entender. E aí a gente tem que entender o seguinte: se aceitamos que a Torá foi ditada por Deus a Moisés, né, do começo ao fim, tudo que aparece mais do que uma vez na Torá é porque era muito importante para Deus. Ou seja, se Deus se preocupou em repetir alguma coisa, imagina Deus preocupado em repetir alguma coisa. É porque aquilo era muito importante. Pois esta frase aparece 3 vezes no Velho Testamento. Êxodos 23, 19, Êxodos 34, 26 e Deuteronômio 14, 21. Lot vashel gedi bahal levimó. Não cozerás o cordeiro no leite de sua mãe. O motivo de por que isso está lá tem inúmeras interpretações. Haviam rituais pagãos, sim, em que se cozinhava a carne no leite. Pode ser uma proibição a isso? Pode ser uma proibição a isso. Pode ser uma visão muito específica e muito sutil de uma proibição ao incesto. O incesto, o cordeiro no leite de sua mãe. Pode ser. Mas o fato é que, novamente, é aquela questão do não misturar. Se a gente vai para Deuteronômio 8:8, os judeus estão chegando na terra prometida, que Deus descreve assim: terra de trigo e cevada, de uvas e figueiras e romãs, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então aqui as 7 espécies bíblicas. Ou seja, de novo, você vai ver a questão da comida. Quer dizer, o que esta terra tem de bom para nós? Tem comida, tem trigo, tem cevada, que garantem a farinha e o pão. Tem uvas, figueiras e romãs, que garantem a proteína. Tem oliveiras, que garantem o azeite, que é bem especificado. E o mel, porque o mel é doce. Né? Aqui eu quero falar, eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar do figo. O figo é um dos maiores injustiçados na história religiosa humana. Né? Ele está aqui como uma das 7 espécies bíblicas, e isso não é pouco realmente. Mas vamos lá, vamos falar dessa questão do figo por um minutinho, a gente já volta à nossa história. Eu vou fazer esse parênteses aqui. Vou voltar a Gênesis, vou voltar ao momento em que Adão e Eva são pegos no flagra. Gênesis 3,14, eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois que eles experimentam da fruta do conhecimento, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Pombas, se eles estavam comendo da maçã, por que foram pegar a folha da figueira? Porque é maior? Possa ser. Mas o fato está aqui. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Mateus 21, 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Esse diálogo de Jesus com a figueira teria acontecido numa segunda-feira depois do Domingo de Ramos. É por isso que muita gente chama essa segunda-feira de segunda-feira do figo. Entre os povos ingleses é muito comum a Fig Monday. Mas vocês pensam que a história do figo para aí? Vamos ao Corão. 95ª surata,
At-tin, o figo. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, pelo figo e pela oliva, pelo monte Sinai, e por esta metrópole segura, Maca ou Medina, que criamos o homem na mais perfeita proporção. Novamente o figo associado à criação do homem. E agora vamos ao budismo. Buda alcançou a sua iluminação, que o pessoal, os budistas conhecem como Bodhi, após ficar uma semana contemplando uma figueira na Índia. Essa figueira ainda existe, obviamente é um lugar de peregrinação, de veneração dos budistas, e esse dia, que é 8 de dezembro, é comemorado como o Dia da Iluminação, com uma saudação que é feita assim: Buddha Saranai, que a paz de Buda esteja com você. Ou seja, vejam só isso. E agora eu quero contar a linda história da mitologia grega para a criação do figo. É uma coisa linda. Urano, né, que é o deus do céu, estava perseguindo Gaia, que é a mãe de todos os titãs e mãe da terra, mais uma daquelas deusas que foi criada para gerir a natureza. Então ele perseguia Gaia e seu filho, Siqueus, na Guerra dos Titãs, né? E quando Gaia percebe que é inevitável que Urano vai pegar seu filho, Gaia enterra o seu filho e o transforma numa figueira. Como vingança, um outro filho de Gaia, Cronos, o deus do tempo, né, adormece Urano, corta sua genitália e atira a genitália de Urano no mar. Onde a genitália cai, sai uma espuma enorme e resulta no nascimento de Afrodite. É por isso que, segundo os gregos, o figo tem aquele formato peculiar, né, que está ligado a esse corte da genitália de Urano, né, ou que depois os romanos iriam chamar de Zeus. Então, vejam vocês a quantidade de lendas e mitos que envolvem o figo e a criação do homem, né? Até essa bonita história grega de como ele, figo, foi criado. Mas voltando ao judaísmo, então, vamos lá. A questão do judaísmo e da separação. Os judeus tinham uma verdadeira obsessão por essa separação. E começam a aparecer um monte de leis que tentam reforçar isso, como em Levítico 19:19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se juntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Notem a alegoria. No teu campo não semearás sementes diversas. Novamente, nada de mistura. E não vestirá roupa de diversos estofos misturados. Gente, vocês não sabem a encrenca que é para um judeu ortodoxo, né, que tem uma roupa, por exemplo, de lã. Na hora de costurar o botão, ele não pode usar outro fio. Não pode misturar. Ou seja, não existe só comida kasher, existe roupa kasher. Mas notem, nesse trecho de Levítico, de novo essa verdadeira obsessão dos judeus por não misturar. Não mistura os animais, não mistura as plantas, não misturam nem os fios e tecidos na roupa. E eu vou mais. Levítico 20, 24 e 25. E a vós tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós, para possuirdes terra que mana leite e mel. Muito bem, entramos na terra. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre aves imundas e as limpas, e as vossas almas não farei abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vocês para tê-las por imundas. Então a gente vê aqui
o início da estrutura da kashrut, né? Do Código Sanitário Alimentar do povo judeu. De novo, se a gente for ler a Torá com os olhos estritamente voltados à religião, por que isso assim? Porque Deus mandou e acabou. O que Deus mandou a gente obedece. Se a gente quiser fazer uma análise estrutural, é muito provável que se tomou um cuidado enorme para criar esse código. Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês. O Código Alimentar Judaico está muito ligado à criação do universo. De novo, Deus separa a escuridão da luz, a terra do mar, divide a terra da água, divide os mares, os lagos, cria as aves, põe no ar, cria os peixes, põe no mar, cria os animais e põe na terra. Então, o Código Alimentar está muito ligado a isso. Se o animal está na terra, ele tem que caminhar, ele não pode rastejar. Se o animal está na água, ele tem que nadar. E se o animal está no ar, ele tem que voar. Então, o código ele é todo feito a partir disto. Aos judeus é proibido comer sangue, portanto, não seria lícito comer animais que se alimentam de sangue. Como o escritor do texto sagrado resolve isso? Ele diz assim: para você poder comer um animal da terra, ele tem que ter o casco dividido, né? Tem que ter o casco dividido. Por quê? Se ele tiver o casco dividido, ele não vai ter garra, ele não pode atacar outro animal. E para ter certeza de que esse animal não vai atacar, ele diz, tem que ter o casco dividido e tem que ruminar. Pronto. Agora nós temos certeza de que esse animal permitido não vai comer sangue de outro animal, porque tendo o casco dividido e ruminando, é impossível a ele comer sangue. Da água, o que está na água tem que nadar. Para nadar, ele tem que ter nadadeiras e escamas. Se não tiver nadadeira e escama, não pode comer. Peixe de couro, não pode comer. Camarão, não pode comer. Ele não tem nenhum dos dois, né? Então, esses deliciosos peixes, por exemplo, da bacia amazônica, os judeus não podem comer. Por quê? Porque, de novo, isso está ligado à forma como Deus dividiu o universo. Do ar, as aves que comem lixo e carniça estão proibidas, e tem uma lista bastante grande de aves permitidas, elas têm que voar. Ah, mas espera aí, a galinha não voa. Não voa agora, ela voou, um dia ela voou, ela tem asas e ela podia voar, né? O processo de aculturamento da galinha foi tal que ela acabou fazendo voos curtos, né? Que a gente até chama de voo de galinha. Diga-se de passagem, é importante a gente dizer, os judeus só foram conhecer a galinha no cativeiro do Egito. Os impérios egípcios tinham granjas que chegaram a ter 10 mil animais. 10 mil animais. E lá os judeus, aliás, eles conheceram a galinha e conheceram uma outra coisa sem o qual a mãe judia não conseguiria trabalhar, a cebola. Números 11:5. Lembre-se dos alhos e da cebola e dos peixes que no Egito tínhamos de graça. A cebola era muito popular no Egito. Viajantes gregos, tem livros de viajantes gregos que relatam a construção de algumas pirâmides, em que você tinha 10 mil escravos, e o almoço desses 10 mil escravos eram cebolas cruas. Quer dizer, eu fico imaginando o que era o retorno do almoço de 10 mil caras que tinham comido cebola crua. Devia ser impossível trabalhar nesse canteiro de obras. Mas seguindo, então, e por último, essa questão desta misteriosa frase que aparece por 3 vezes no Antigo Testamento
e que proíbe os judeus de misturarem leite e carne numa mesma refeição. Nem o leite, nem a carne e nem os seus derivados. Segundo os rabinos, tem que haver um espaço de 6 horas entre a ingestão de carne e leite ou seus derivados. Há aqueles que seguem a kashrut à risca, eles têm que ter uma cozinha onde você tem todo o material e o arsenal de coisas para carne, todo o material e o arsenal de coisas para leite. Isso quer dizer 2 pias, 2 geladeiras, 2 jogos de panela, 2 jogos de pratos e talheres, tudo separadinho, né? Existe uma série de outras restrições. As folhas de salada não podem ser furadas por animais, os ovos não podem conter nem um resquício de sangue ou de galamento, e por aí vai. Mas na essência é isso. Resta uma pergunta de algo que ficou um símbolo: o porco. Por que o porco é proibido? Bom, de cara, porque ele é um cínico. Ele finge que é, mas não é. Ou seja, o porco tem o casco rachado, mas não rumina. Então, ele pode ser uma tentativa de ser algo que ele não é. Na realidade, a questão é um pouco mais complicada. Pensamos que esse povo primitivo que resolveu fazer uma experiência monoteísta era um povo nômade que andava pelo deserto, andou 40 anos pelo deserto até achar a terra prometida e tal. É óbvio que o pior animal que um nômade pode ter é um boi. Por quê? Você mata um boi, você tem lá 400 quilos de carne, 300 quilos de carne e não tem geladeira. Ao passo que um porquinho é muito menos pesado, você mata e de quebra você ainda tem o couro, claro, o boi também tem. Você tem a gordura para iluminação, né? E tem muito menos carne para desperdiçar. Muita gente diz que era uma questão higiênica, mas admitir que os judeus há quase 5.000 anos atrás soubessem o que é cisticercose é um pouco precoce, é um pouco perigoso. É mais possível que fosse o seguinte: o porco, apesar de ser um animal ideal para o nômade, ele tinha um problema. Ele é ruim de domesticar, quer dizer, você não amarra um porco numa cordinha e sai com ele por aí. Claro, existem casos, mas não é a regra. 2, o porco, assim como o hipopótamo, ele não tem glândulas sudoríparas. Então, o porco precisa de enormes quantidades de água para manter a temperatura dele. É por isso que ele chafurda, por isso que ele fica na lama, por isso que ele era considerado imundo. Hoje em dia isso é feito de uma outra forma, de uma forma limpa e saudável. Mas o porco, assim como o hipopótamo, ele precisa ficar mergulhado na água, senão a temperatura do corpo dele desregula. E o pior de tudo, ou seja, ele competia com o homem pela água num ambiente que tinha pouca água. E para piorar, o porco é onívoro, ele come de tudo, inclusive carne. E aí isso desqualifica o porco completamente para o cardápio judaico e posteriormente também para o cardápio dos maometanos, né? Quer dizer, ele virou um animal imundo e como tal foi proibido. Então, o grosso modo é isso que acontece. Os judeus criam a experiência monoteísta, percebem rapidamente que é o povo que inicialmente aderiu a ela, facilmente cederia à luxúria e aos prazeres dos povos panteístas e decide, de alguma forma, separar esse povo. Como? Criando um código religioso enorme, e que não deixa que se misture um monte de coisas, sempre com alegorias de que este povo não pode se misturar com os outros. Na hora que eu complico a tua forma de comer, de certa forma, a tua
a tua chance de socializar também é bastante menor. E o fato é que a coisa funcionou e os judeus se fecharam e mantiveram a experiência monoteísta até os dias de hoje. Aquele conceito inicial de o meu Deus contra os vossos deuses caiu por terra, uns 1000 e tantos anos depois, e aí surge um Deus supremo, que com certeza é o mesmo Deus dos cristãos e dos muçulmanos, é um único Deus, com diferentes interpretações do código do que ele falou para cada uma dessas 3 religiões. E não tem mais aquela questão do o meu Deus e os vossos deuses. E a forma como isso mexeu com a comida e com a nossa forma de cozinhar é essa que eu estava contando a vocês até agora. Então, vamos lá. O porquê do código de alimentação judaico, já expliquei a vocês, era uma forma de conter o povo, Agora, é óbvio, se você for perguntar aos mais ortodoxos, àqueles que creem na palavra estrita da Bíblia e seguem rigorosamente a Bíblia, vão dizer assim, não, essa é uma forma de nos manter puro. Kasher quer dizer puro, Treif é o impuro. Ou não. E óbvio que, a partir daí, o que acontece? Quando os judeus perdem a sua terra, eles se espalham pelos 4 cantos do mundo, foram para praticamente todos os países do mundo conhecido na época, e acabaram por influenciar e ser influenciados. Por quê? Aonde o judeu chegava, ele tinha que se preocupar em ter comida kasher para ele. E muitas vezes aqueles lugares não ofereciam o que ele precisava. Um caso típico disso é a chegada dos judeus no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, eles chegam lá no sul dos Estados Unidos e encontram a cozinha Cajun e a cozinha creole, que é toda baseada em frutos do mar e no porco, e eles iam se virar como? Então, foi muito comum que em muitos lugares que os judeus foram, eles acabassem abrindo importações e armazéns de comida para trazer os alimentos que eles precisavam. E aí isso inicia uma outra tradição, que é a do judeu comerciante e do judeu mascate, que não estava fazendo mais nada do que garantir que ele e os que o cercavam pudessem seguir o código kasher. Nesse processo de influenciar e ser influenciado, aonde os judeus ficaram muitos anos, como por exemplo a Itália, ou a Polônia, ou Marrocos, que são lugares que tiveram colônias judaicas grandes e por muito tempo. A colônia judaica na Itália tem mais de 2000 anos, e é muito gozado, porque eles até acham que eles são um tipo de judeu diferente dos outros judeus do mundo. Eles se chamam Italquim, eles têm uma forma própria de rezar, uma forma própria de se conduzir e uma cozinha simplesmente maravilhosa. Quer dizer, em qualquer lugar da Itália em que você vê um prato no cardápio que termine com alla giudia, você sabe que ele vai ser frito. Quer dizer, os judeus acabaram mostrando para a Itália toda essa coisa de fritar. E tem alguns clássicos, como o carciofi alla giudia, que é o cachofra frita. Os judeus italianos diziam que comer o cachofra é como a vida do judeu. Ela é muito gostosa, mas no finzinho sempre tem um travo amargo, aquele travinho amargo que o cachofra tem, que dá o gostinho gostoso do sinar. Então, meus amigos, essa é a história que eu queria contar para vocês hoje. A forma como o homem foi criado, aos olhos do Velho Testamento, a forma como isso desbancou na questão da lavoura e de como o homem começou a encarar uma força maior que controlava a vida dele através da produção da terra, que isso redundou em religiões, que os judeus optaram por ter um único Deus, e que para que seu povo não se misturasse com os outros povos, optaram por criar condições de vida muito especiais,
que dificultasse os judeus viverem com outros povos e poderem manter juntos a sua fé. Essa é a nossa história de hoje. Era uma vez a nossa história de hoje. Quem quiser que conte outra. Eu espero que vocês tenham gostado e adoraria que vocês pudessem sugerir um tema. A gente pode voltar às receitas, pode voltar às histórias gozadas, pode voltar às histórias curiosas, como aquela que nós contamos de como o gelo chegou no Rio de Janeiro. Por favor, amigos, sugiram histórias, mandem os seus coraçõezinhos se vocês gostaram, e mandem os diabinhos se vocês não gostaram, e sugiram histórias, por favor, sugiram um tema para a nossa conversa da quarta que vem. Se tiver ao meu alcance, eu vou ter o maior prazer em desenvolvê-lo para que a gente possa ter o nosso Era Uma Vez. Aqui, a Ana, a Carol. Ô, Carol, como vai? Histórias curiosas e históricas. Histórias são históricas, é verdade. Muito interessante. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Sugestões? Algo da Índia? Pode ser. Pode ser algo da Índia. Boa, Carol. Eu vou ter umas histórias interessantes. Ju, que bom que você gostou. O Líbano. O Líbano era a Paris, né? O Beirute era a Paris do Oriente. Tem histórias maravilhosas, maravilhosas. Se vocês quiserem, a gente pode contar um pouco a origem dos pratos do Oriente Médio. Que tal? O Peru também tem coisa interessante. Bom, olha, eu acho que surgiu uma ideia bacana. A gente contar um pouco das histórias dos pratos do Oriente Médio. Vou dar uma palhinha para vocês. Baba ganoush, aquela pasta deliciosa de berinjela. Baba ganoush não é o nome, é o apelido. O nome do prato é mutabal. E na reunião da semana que vem eu vou contar para vocês então por que o apelido dele é Baba ganoush. Olha, o pessoal gostou, então é assim que vai ser. Vamos falar um pouquinho. Obrigado, o Serginho falou um negócio legal. O momento é propício para temas espirituais. Pessoal, vamos continuar em casa. Esse negócio não é brincadeira, não. Se vocês quiserem que eu conte história todo dia, eu conto história todo dia. Mas vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa, pelo amor de Deus. Com a história dos pratos do Oriente Médio, na semana que vem, a gente vai poder falar muito, porque todos eles, de alguma forma, têm ligações interessantes com religiões e costumes históricos. Adorei estar com vocês, super, muito obrigado por participarem. Tivemos uma audiência espetacular hoje, foi um prazer falar com vocês todos. Só faz sentido eu estudar muito se eu puder ter uns loucos que queiram me assistir. Então é um prazer estudar e é mais gostoso ainda quando vocês sugerem um tema e eu vou ter trabalho para desenvolver esse tema para a semana que vem. Apareceu uma outra sugestão aqui de comidas eróticas. Pode ser para a outra semana. Abraço para o Ganso Marisco. O Ganso Marisco agradece. Obrigado. Gente, muito obrigado. Fiquem em casa, se cuidem, cozinhem, façam boas receitas. E a semana que vem a gente vai estar aí
com a história de alguns pratos e receitas interessantíssimas do Oriente Médio, né? E de cara essa história, por que que o Mutabal é apelidado de Baba Ganoush? Gente, um beijo para vocês, adorei tê-los aqui, tenham uma boa noite, até a semana que vem. Tchau, povo, obrigado!